Olá pessoal, tudo bem? Trazendo aqui mais um exercício resolvido. Dessa vez a situação é a seguinte, a gente quer calcular o volume que está acima do plano z igual a 1 e dentro da esfera centrada na origem de raio 4. Então, como será que a gente deve proceder para calcular esse exercício? E quais os exercícios correlatos? Como é que a gente pode variar isso aí? E existe uma forma canônica que a gente responde qualquer um deles? Se você quer saber disso, fica comigo até o final dessa aula. Roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Já vou adiantando, seu like é fundamental aqui para fortalecer esse nosso projeto. Então, se você puder deixar seu like aí, eu vou ficar muito agradecido. E também, caso ainda não seja inscrito, se inscreve para aproveitar todo o conteúdo que eu trago aqui no canal para você. Tá? Isso vai fazer sempre que eu traga mais materiais de qualidade para seus estudos. Olha só, pessoal. Então vamos aqui para resolver esse exercício e como eu sempre falo, né? Eu não simplesmente resolvo esse exercício, né? Eu vou te dar a ideia de como você vai resolver também exercícios semelhantes a esse, tá bom? Então é importante que realmente você assista até o final, porque vão ter alguns detalhes na resolução que eu vou dizer, olha, se você fizer dessa maneira, mesmo que eu altere aqui o tamanho do raio ou onde está o plano, né? Você vai conseguir resolver do mesmo jeito, tá? Olha só. Então, aqui vamos ver a situação, né? Eu tenho uma esfera centrada na origem de raio 2. Então vamos fazer aqui esse desenho aqui primeiro, né, para a gente se basear aqui. Então, fazendo aqui, fazer um pouquinho maior aqui para que vocês consigam enxergar bem, né, a situação. Aqui Z, X, Y, né? Aqui a gente tem nossa esfera de raio 2, tá? O fato não é aqui, né? Seria aqui. Mas enfim. Olha só. E a gente está cortando, né, com o plano Z igual a 1. Então, vou passar aqui um plano. Cortei aqui com o plano, né? Ele vai fazer esse corte aqui na esfera, né? Então, de fato, a região que a gente quer é essa partezinha de cima, né? Ó, essa parte calotazinha de cima, né? Que está sendo tampada por esse pano aqui de altura 1, né? Z igual a 1. Beleza? Pronto. E agora, professor, como é que a gente faz para calcular esse volume? Então, primeira coisa é, como eu quero calcular um volume, a gente tem que ter consciência que o volume, né, ele é dado pela integral tripla sobre a região da função 1. Então, isso aqui é que nos fornece o volume. Então, de fato, né, basta eu descrever a região ômega, né, e jogar aqui os limites de integração e fazer o cálculo. Como a gente está trabalhando com esfera, né, a gente já viu que o sistema mais adequado é o sistema de coordenadas esféricas, né? Então é ele que a gente vai usar. Professor, como é esse sistema mesmo? Então vamos aqui, colocar só coordenadas, né? Coordenadas esféricas. Coordenadas esféricas. Lembra lá o jeito que eu falei, né? Para ajudar a gente a memorizar. Então vou colocar aqui x, y, z. Aí lembra, o x em coordenadas polares é r cosseno θ, né? Então vai aparecer aqui, ó, cosseno θ. Aí lembra que aparece o trocado com o ângulo φ, né? Então ρ seno de φ. Ou seja, ρ seno de φ é o r, né? Que foi quando a gente deduziu lá o sistema de coordenadas esféricas. E o y é r seno de θ. Como isso aqui é o r, né? Então é ρ seno de φ seno de θ. Tá? E o z, professor? E o z você lembra que troca aqui, ó. Rho cosseno de φ. Tá bom? E aí no embalo você já bota o jacobiano, que é ρ2 seno de φ. Beleza? Pronto. Memorizou? Show de bola. Agora a gente tem que aprender a descrever a nossa região. Bem, o θ, né? Ele em geral, ele é simples, né? Porque quando eu projetar aqui, né? Ó,
Vou projetar aqui onde está tendo a interseção. Então, de fato, a minha projeção aqui vai dar esse disco, né, ó, aqui embaixo. Então, como deu um disco fechado e completo, né, de fato a projeção, quando eu olhar aqui, dá um disco completo aqui. Como dá um disco completo, a variação do θ, né, ela vai ser de 0 a 2π. Então, o θ varia de 0 a 2π. Tá bom? Agora, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para ver a variação tanto do ρ como do φ. Tá bom? Por quê, professor? Lembra só, como é que eu olho a variação do ρ? Eu olho um raio saindo a partir da origem. Então, observe que quando eu traçar um raio aqui, ó, o que é que acontece? Onde é que ele bateu primeiro? Ah, ele bateu primeiro no plano, professor. E por último? Por último, na esfera. Isso vai acontecer em qualquer direção que eu considerar? Vai, em qualquer direção que a gente considerar, né? Ó, ele vai bater primeiro no plano para depois bater na esfera, né? Ah, beleza, professor. Já estou conseguindo visualizar que ele está batendo primeiro no plano para depois bater na esfera. E como é que a gente fala isso em coordenadas esféricas, né? Que esse é o detalhe. Bem, a gente vem aqui. A esfera em coordenadas esféricas, a gente já viu que x² mais y² mais z² é a mesma coisa que ρ². Então, a coordenada, né, em coordenadas esféricas, essa esfera é ρ² igual a 4, que é a mesma coisa que ρ igual a 2, né? Só a gente tirar a raiz de ambos os lados, tá bom? Então, quer dizer que a variação máxima é justamente na esfera, que é 2. Então, a gente já sabe aqui, ó, que o ρ ele é menor ou igual que 2. Agora, a gente tem que ver como é que a gente descreve um plano em coordenadas esféricas. Como é que a gente vai fazer isso? Bem, a gente usa as coordenadas, né? Então, olha só. Eu tenho z igual a 1, não é isso? Mas quem é z em coordenadas esféricas? É ρ cosseno de φ. Então, eu vou substituir z por ρ cosseno de φ. Pronto, aí eu não quero saber qual é a variação do ρ, então quer dizer que ρ é igual a 1 sobre cosseno de φ. Então, o plano em coordenadas esféricas é 1 sobre cosseno de φ. E aí essa que é a variação do ρ, né? Ou seja, ele vai do plano, que é 1 sobre cosseno de φ, que seria secante, mas vamos deixar assim mesmo, até 2, que é a esfera, né? Então, vai do plano até a esfera. Beleza? Pronto. Agora o outro, né, que é a variação do φ, e aí é aqui que está o ponto-chave, né? Eu já falei, inclusive, isso em exemplos anteriores, né, que a forma como a gente escreve a variação do φ, ela é fundamental para que a gente consiga resolver exercícios semelhantes a esse. Ou seja, se seu professor aí variar a altura, né, do plano, ou também variar o raio da esfera, isso vai fazer com que, muitas vezes, o φ, a variação do φ, não dê um dos ângulos notáveis, que seria 30, 45 ou 60 graus. Tá certo? E aí, professor, se não der, eu vou ter que usar calculadora? Eu já falei que não é necessário, né? Então, para quem assistiu esse vídeo, já sabe qual é a ideia. Mas quem ainda não assistiu, vamos fazer aqui, né, da mesma forma para que você possa entender. Então, primeiro passo, né, ó, é a gente ver onde é o limite da região. O limite da região é aqui, né, ó, é onde o plano intersecta a esfera, né? É o limite máximo. E aí, o φ a gente tem que lembrar, ó, que ele vai ser medido a partir do eixo z descendo, seja nessa direção, seja nessa. Não importa. O φ, a variação máxima dele, né, lembrando, é de 0 até π sobre 2. Como, né, a gente consegue visualizar que isso aqui é uma coisa simétrica, e aí a gente pode ver também via interseção aqui, né, ó, se eu colocar z igual a 1, que é justamente a gente fazer a interseção da esfera com o plano, vamos ver o que é que dá para a gente, né, só para a gente enxergar que de fato é simétrico. Então, o que eu estou olhando aqui é a interseção. Ó, então, eu vou pegar z igual a 1 e vou jogar na equação da esfera. Então, vai ficar x² mais y², 1 ao quadrado é 1, né? Então, mais 1 igual a 4.
passo 1 para o outro lado, então isso fica x² mais y² igual a 4 menos 1, que é 3. Ou seja, essa interseção aqui, né, quando eu projetei aqui, isso me rendeu uma circunferência centrada na origem de raio raiz de 3, tá? Então, de fato, ó, esse valorzinho aqui, ó, é raiz de 3, tá? Que é o raio desse disco aqui, né? O raio dessa circunferência maior que limita a região. Beleza. Então, de fato, eu consegui enxergar que isso é simétrico. Então, eu vou olhar a variação, ó, do φ. Ele vai daqui para cá. Como é que eu faço, professor? Aí você observa, ó, que a gente formou aqui, ó, um triângulo retângulo. Ó. Olha só. Tá vendo? Estou destacando ele aqui. Em que o ângulo de 90 graus é aqui. Aí, olha, a gente conhece quanto é que vale isso aqui. Por quê? Porque isso aqui é um raio, ó. É um raio da esfera. Então, o raio da esfera é quanto? 2. E a gente também sabe essa alturazinha aqui, né? Que é a altura do plano, que é 1. Aí esse ângulo aqui é o ângulo φ, né? Que é a variação máxima que a gente quer encontrar. Então, com relação a φ, ó, eu sei o cateto adjacente e sei a hipotenusa. Então, a gente usa quem? O cosseno, né? Então, a gente tem que o cosseno de φ, ele vai ser o cateto adjacente, que é 1, sobre a hipotenusa, que é 2. Bem, onde é que o cosseno de φ vale 1/2? Você diz, professor, eu sei, é em 60 graus. Beleza, π sobre 3. Então, para esse exercício aqui, eu poderia simplesmente colocar aqui π sobre 3 e continuar a resolução, né? Iria resolver. Agora, se eu variasse aqui e fosse um valor que eu não soubesse, né, que daria π sobre 3, como é que eu deveria fazer? Aí, em vez de fazer assim, a gente simplesmente aplica a inversa do cosseno, que é o arco cosseno. Então, quando eu aplicar o arco cosseno de φ, vai sobrar só o φ, e aqui vai ficar arco cosseno de 1/2. Tá bom? Ou seja, quando for aqui, né, eu variar a altura do plano ou o raio da esfera, né, provavelmente não vai dar um valor que você sabe o arco cosseno de forma simples. Teria que usar a calculadora. Mas, se você fizer dessa maneira, não vai precisar usar a calculadora. Tá bom? Então, pronto. Encontramos a variação do φ. Então, o φ ele varia de 0 até arco cosseno de 1/2. Beleza? Pronto. E agora? Agora basta a gente montar a integral e fazer o cálculo dela, né? Então, olha só, a gente vai ficar aqui com o seguinte. O volume é igual à integral de 0 a 2π. A integral, a variação do φ, ó, está entre números, certo? Ou seja, de 0 até o arco cosseno de 1/2, integral de 1 sobre o cosseno de φ até 2. Tá? De quem, professor? Quem é a função que eu vou integrar? Lembra que aqui a gente está aplicando mudança de variável, né? Então vai ficar integral do jacobiano. Rho2 seno de φ. Então essa primeira variação aqui é no ρ, né? Então dρ dφ dθ. Tá? Então é resolver essa integral agora, né? Aqui a gente já fez, como eu falei, 70% do exercício aqui já a gente conseguiu matar. Agora é fazer com atenção, né, o cálculo dessa integral. Olha só. Professor, e como é que vai dar certo com esse arco cosseno? Vamos ver, ó. Você vai ver que vai funcionar. Então, primeira integral é em ρ. Então, seno de φ é uma constante para a gente. Então, essa integral aqui vai ficar o quê? E outra coisa, né, que a gente já está acostumado. Aqui não aparece θ, né? Então, eu posso resolver essa integral em θ. Vai dar 2π menos 0, que é 2π. Tá? Aí eu vou escrever aqui, integral de 0. Para não ficar escrevendo esse arco cosseno de 1/2, por enquanto eu vou dizer que ele é A. E aí, quando for precisar substituir, a gente coloca o valor, né, real dele para não ficar carregando esse cara. Então, eu vou botar A aqui. Seno de φ. E a integral de ρ2 é ρ3 sobre 3, variando de 1 sobre o cosseno de φ
até 2, isso aqui ainda, a integral do dφ, tá bom? Esse 3 aqui é uma constante, eu vou tirar da integral, então isso aqui vai ficar igual a 2π sobre 3, integral de 0 a A, substituindo ali, ó, vai ficar 2 ao cubo, que é 8, então vai ficar seno de φ, que multiplica 8, menos 1 sobre cosseno de φ ao cubo, né? Então, 1 sobre cosseno ao cubo de φ. Dφ. Pronto, aí eu posso quebrar, né? A integral da soma é a soma das integrais. Então, isso aqui vai dar igual a 2π sobre 3. De fato, esse 8, ó, que está aqui dentro dessa primeira integral, que vai ser 8 seno de φ, eu vou colocar ela fora, né? Então, multiplicando aqui, já fica 2 vezes 8, 16π sobre 3, integral de 0 até o arco cosseno de 1 meio do seno de φ, dφ, tá? Menos, vou colocar aqui embaixo, menos 2π sobre 3, integral de 0 até o arco cosseno de 1 meio, de quem? Seno de φ vezes isso. Então vai ficar ó, seno de φ sobre cosseno ao cubo de φ dφ. Pronto. Então observe que são integrais simples, né? Aqui é a integral do seno e aqui é a integral que a gente resolve usando substituição, tá bom? Então vou apagar ali aquele lado, né? Porque a gente não vai usar mais, mas aí é só para a gente concluir o cálculo. Então eu quebrei aqui em 2 cálculos auxiliares para a gente poder concluir, né? Eu tenho que calcular essa primeira integral, que eu coloquei ela aqui embaixo, tá? E essa segunda integral, eu coloquei ela aqui, né, sem as constantes, só para a gente resolver de fato a integral. Então vamos para essa aqui primeiro. A integral do seno é menos o cosseno, né? Então isso aqui vai ficar, ó, menos o cosseno de φ, e aí eu já esqueci, mas vou colocar aqui na frente. Então vai ficar ó, menos 16π sobre 3, cosseno de φ, variando de 0 até o arco cosseno de 1 meio, tá? Então observe que por isso que eu não preciso saber quem é exatamente o arco cosseno do ângulo que está aqui. Porque quando eu integrar, ó, vai aparecer de novo o cosseno aplicado no arco cosseno, que vai dar só o argumento. Então isso aqui fica ó, menos 16π sobre 3, que multiplica cosseno aplicado no arco cosseno de 1 meio, é 1 meio, menos cosseno de 0, que é 1. Pronto. 1 meio menos 1 vai dar menos 1 meio. Então, menos com menos dá mais. Então, isso aqui dá igual, né? Vai dar positivo. E aí embaixo eu dividi aqui 16 por 2. Então, aqui vai dar 8π sobre 3. Bom, então esse primeiro pedacinho aqui, 8π sobre 3. Agora vamos resolver aqui essa integral. Como eu já adiantei, né, a gente vai fazer por substituição. E qual é a substituição natural aqui? É justamente a gente chamar u para ser cosseno de φ. Então, quem vai ser o du? É o derivar aqui, né? Vai ser menos seno de φ dφ. Tá bom? Para facilitar a nossa vida, ó, observe que aqui vai ter um menos. Mas depois a gente faz essa relação de sinal. Só para a gente ficar... Por quê? Porque ali está aparecendo seno de φ dφ. Então, no lugar de colocar esse menos aqui, eu vou colocar junto com du. Então, menos du é igual a seno de φ dφ. Tá certo? Então, isso aqui vai ficar o quê? Aí a gente tem que lembrar, né, que a gente tem que justamente substituir os limites de integração. Ou seja, quando o φ for 0, cosseno de 0 é quanto? É 1. Então, o u vale 1. Né? A gente substitui na mudança que a gente está sugerindo. Aí, de novo, ó, arco cosseno. Quando φ for o arco cosseno de 1 meio, u vale quanto? É só eu aplicar. Cosseno disso aqui. Vai sobrar só 1 meio. Tá bom? Então, observe que a gente não precisa saber quanto é que vale o arco cosseno do valor que der lá. Por isso que se o professor lá, né, mudar a altura do plano ou o raio da esfera, você vai conseguir fazer usando essa mesma ideia
que a gente está resolvendo aqui esse exercício, tá bom? Pronto. Feito isso, agora a gente vai ficar com o seguinte, né? Ó, menos du sobre u ao cubo. Vou inverter, né? Isso aqui. Esse menos, de fato, eu posso até inverter os limites de integração aqui, ó, para ficar positivo, tá certo? Então, isso aqui fica, ó, integral de 1/2 até 1, né? Que é propriedade de integral. Quando a gente inverte a ordem dos limites de integração, eu troco o sinal da integral. E aqui fica u a menos 3 du. Então, integral de uma potência, né? Isso aqui fica u elevado a menos 2 sobre menos 2, variando de 1/2 até 1. Como a potência está negativa, vou colocar para baixo, né? Então, isso aqui fica menos 1/2 e multiplica. Aí vai ficar, ó, 1 sobre u ao quadrado, né? Substituindo por 1, dá 1, menos 1 sobre 1/2, né? Vou fazer com calma aqui. Isso aqui seria assim. Tá certo? Só que isso aqui vai ficar uma fração sobre fração. Então aqui vai ficar 1/4. Repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Então, de fato, aqui vai aparecer 4. Então, eu vou ficar com o seguinte. Ó. Vou ficar com menos 1/2 e multiplica 1 menos 4. Beleza? Pronto. Aí aqui vai dar quanto? Vai dar menos 3, menos por menos, mais. Então, vai dar 3/2. Tá? Pronto. Feito esse cálculo aqui, o que é que eu vou fazer agora? Substituir agora para calcular de fato o valor do volume, né? Então a gente tem que o volume é igual àquele primeiro pedaço, que deu 8π sobre 3, menos 2π sobre 3, vezes 3/2, né? Que foi o valor da integral que a gente calculou. Tá bom? Eu vou simplificar aqui, ó, o 2 com o 2. Aí você diz, professor, eu posso simplificar o 3 com 3? Pode, mas já está o mesmo denominador, né? Então, eu já vou fazer a conta. Eu mantenho o denominador e faz a conta. 8π menos 3π, que dá 5π. Tá certo? Então, esse é o volume aí. Só fazer com calma, né, usando essas ideias que você não vai ter dificuldade. Beleza? Então, qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.